as escolas e a Semana Maluca. Muito obrigado. Acho que tratar um assunto como esse, que muitas vezes acaba sendo negligenciado, mas tem uma importância muito grande. Acaba passando, às vezes, como apenas uma semana de diversão, de brincadeira, mas é muito mais que isso. Eu me chamo Renan Molina, eu sou especialista em psicologia analítica, e esse tema, ele me interessou especialmente porque ele tem muito a ver com a psicologia, eu diria que especialmente pela analítica. Por quê? A Semana Maluca, ela é trabalhada pelas escolas no intuito de fazer uma semana divertida, para que as crianças possam se conhecer melhor, descontrair, elas possam aproveitar aquela semana de um jeito diferente. Então, geralmente, elas usam cabelo colorido, um óculos escuro, meia por cima da calça, roupas diferentes que chamem a atenção, de um jeito divertido, de um jeito lúdico. E só que é muito mais que isso. Não é apenas uma semana da brincadeira, é uma semana da descoberta. Por que que eu falo isso? Qual que é a importância simbólica que tem essa brincadeira para as crianças? Imagina que, quando a gente está num espaço social, a escola, ela é o primeiro espaço social fora da família. Então, é o momento onde a gente se depara com o diferente. A gente faz os nossos primeiros períodos de comparação com o outro. Então, a necessidade de se encaixar num grupo nunca se faz tão forte na vida de um ser humano como nesse primeiro período da escola. E aí, quando você está num ambiente escolar, onde você tem todas as crianças, geralmente de idades próximas, uniforme, classe social, tudo igual, isso tira o espaço da individualidade. Então, quando você faz uma semana onde há a permissão para ser diferente, muitas vezes é a permissão para ser você mesmo. É um momento em que a criança pode se vestir da forma que ela quiser, agir da forma que ela bem entender, obviamente respeitando regras, limites, mas há uma liberdade de expressão. É um momento de conhecer o próprio eu, diferente daquele que é esperado, daquele que é padronizado. É onde eu posso falar com uma voz diferente, me vestir da forma que eu quero. E aí pode ser que a criança consiga não só se identificar mais com ela mesma, mas descobrir o que talvez ela nem soubesse que ela fosse. Eu já presenciei crianças que pareciam extremamente introvertidas, e quando elas sentiram que elas tinham autorização para brincar, para falar, para rir, elas se sentiram pertencentes ao meio, e não por serem iguais, mas por serem elas mesmas. Então, é muito importante essa semana por todos esses motivos. Só que existe alguns cuidados especiais para essa semana, porque muitas vezes as crianças podem se sentir envergonhadas, constrangidas, até excluídas no meio dessa brincadeira, e por motivos diferentes. Então, por exemplo, acontece muitas vezes que os pais não têm tempo ou não conseguem preparar a criança para aquela semana. E aí, quando ela chega com uma roupa que não está adequada para aquele momento, uma roupa diferente, como todos os outros, ela se sentir fora. Ou até ir com a roupa que é esperada e ela ficar constrangida, envergonhada. Então, é importante que haja uma inclusão nessa brincadeira. Por isso que eu falo que a Semana Maluca ela pode acontecer geralmente em outubro. Mas o aspecto de respeitar a individualidade precisa acontecer o ano inteiro, garantindo que a criança não esteja sofrendo bullying, que ela possa ser ela mesma, que ela tenha outras formas lúdicas de se descobrir, para que chegue nesse momento e não seja um momento de choque de realidade e ela simplesmente se embote, se feche mais, em vez de aproveitar esse momento, podendo ser até um trauma. Então, eu diria que os pais precisam conseguir se organizar para mandar a criança da forma adequada, esperada, e junto com a escola, os pais vão preparar a criança durante o ano se ela está sendo incluída, se ela está tendo espaço para ser ela mesma e se descobrir durante todo o ano, para que então naquela semana ela consiga extrapolar o que ela geralmente se permite ser durante os outros períodos do ano. Pais e professores devem estar atentos à inclusão dos alunos. Acho que é importante eles perceberem se as crianças, assim que elas sabem que vai ter essa semana, perceber se o comportamento delas muda, se aumenta a frequência de falta, se elas começam a ficar mais retraídas, se começa a haver bullying, ou se já há algum bullying com alguma criança específica, se ela sabe se os pais vão nas reuniões, se sabe como que é o comportamento das crianças, se os pais realmente são presentes para trazer um ambiente de conforto dentro de casa e se vão garantir que a criança vá com a forma
adequada. E no dia, ficar de olho, prestar atenção. Será que todas as crianças estão sendo incluídas? Será que as brincadeiras e as risadas não estão saindo de algo divertido para o bullying? Na hora da brincadeira, será que todo mundo está confortável com aquilo? Todo mundo está se sentindo adequado? Eu tive um caso de uma criança que eu fui acompanhar a Semana Maluca e ela tinha ido dela mesma. Ela não tinha sentido confortável para poder usar uma roupa diferente. E aí a gente simplesmente fez uma placa com o nome dela, que ela foi caracterizada de quem ela era. Ela se sentiu completamente incluída de uma forma rápida, prática, e que é o que ela não estava pronta para interagir, ela conseguiu simplesmente sendo ela mesma. Até a questão de interação entre as crianças. Porque muitas vezes, quando se tem bullying ou quando tem uma certa distância entre uma criança e outra, numa semana como essa, é a possibilidade de aproximação também entre as crianças, de mostrar que o diferente pode ser único, pode ser divertido, pode ser legal, e o que é importante acolher. Então, acho que junto com os pais, os professores, a escola, ter todo esse cuidado que eu falei agora. Alunos devem aproveitar para serem quem querem ser. Eu acho que os alunos que se permitem participar de uma semana como essa, aproveitar a oportunidade para descobrirem aspectos que normalmente eles não têm coragem de pôr para fora no ambiente social, e que isso pode ser uma conexão com eles mesmos de um lado que nunca teve espaço para ser. Então, aproveitar essa semana para serem aquilo que eles não têm coragem e aquilo que eles são, mais do que eles conseguem se permitir durante o dia a dia. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Renan Molina pelo Instagram, @PSI_Molina, ou pelo WhatsApp, 11 96 699 6689. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.